Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje, com muita alegria, recebemos em nossos estúdios Osmar Silva. Ele é diretor do Centro Espírita Irmã Catarina, um grande profissional, e atualmente está exercendo a presidência da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Bauru. Nossos microfones para os seus cumprimentos, Osmar. É um prazer estar com você, Sidney. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento também. Eu espero que sejam uns minutos que nós passamos agora com muita paz, muita tranquilidade, que a gente consiga realmente transmitir os bons conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Mais uma vez, obrigado pelo seu convite. Osmar, nós temos muitas perguntas para você. E queremos começar pela sua parte mais pessoal. Você é espírita de berço, Osmar? Pois é, Sidney. Na verdade, eu nasci em berço espírita. E todas as pessoas que eu conheço que falam que nasceram em berço espírita falam assim: eu tenho a felicidade de ter nascido em berço espírita. Eu já digo o seguinte: eu tenho a felicidade, mas muito mais do que isso, eu tenho a responsabilidade por ter nascido em berço espírita. Na minha casa, minha mãe era espírita, meu pai era espírita, então estudos do evangelho, sessões mediúnicas, passes, benzimentos, isso fez parte da minha infância, Sidney. Durante muito tempo, essas atividades eram realizadas dentro da minha casa. E eu, como criança, cresci vendo isso. Então, ser espírita, para mim, é uma coisa que vem de sempre, né? E como eu falei para você, fenômenos mediúnicos, sessões espíritas, tudo isso fez parte da minha infância. Osmar, a filha do Peixotinho, aquele grande médium de materialização, ela também passou por essa experiência sua. Ela conviveu com o espiritismo, com os fenômenos mediúnicos de Peixotinho desde que nasceu. Para você ter uma ideia, o espírito materializado através dos fluidos do ectoplasma de Peixotinho ninava a filha de Peixotinho. E ela cresceu no colo do espírito materializado. E eu lhe pergunto agora, você se incomoda quando é chamado de filho da Dona Alice? Sidney, pelo contrário, eu não tenho motivo algum para me incomodar. Eu acho que é um grande orgulho, uma grande honra. Minha mãe fez uma história nessa cidade, fez uma história no espiritismo. Eu me sinto extremamente feliz por ela ter permitido que eu nascesse dela, né? E o que ela me transmitiu enquanto em vida foram ensinamentos, muito carinho, muita paixão pelo que ela fazia, muita paixão pelas pessoas. Então, realmente, eu não me incomodo. Mas é claro que, assim como você, como qualquer outra pessoa, eu quero também conquistar o meu lugar, né, dentro da doutrina, dentro da minha carreira profissional, dentro da minha vida, por ser quem eu sou, não apenas por ser filho de quem eu sou. Mas essa herança que ela deixou para mim é uma coisa que jamais será paga. Realmente, Dona Alice é um ícone na doutrina espírita. Uma das maiores mediunidades que o espiritismo já conheceu na cidade de Bauru. E nós queremos falar um pouco dela, talvez no segundo bloco. Mas, sem dúvida, Osmar está com a sua carreira solo e, além da sua atividade profissional, também agora como diretor do Centro Espírita Irmã Catarina, que sempre nos faz lembrar da sua mãe, e também agora com uma atividade extraordinariamente importante, que é a direção das Casas Espíritas de Bauru, a USE, a União das Sociedades Espíritas. Osmar, fale um pouquinho do desenvolvimento da mediunidade da sua mãe. O termo desenvolvimento não é muito adequado, porquanto nós sabemos que o médium já nasce com a sua glândula pineal desenvolvida. Mas eu sei que, com o passar do tempo, ela foi aperfeiçoando o seu trabalho mediúnico. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Posso sim. Eu, como filho mais novo dela,
eu não consegui acompanhar todo esse período que chamamos de desenvolvimento. Você tem mais irmãos? Tenho mais irmãos, eu sou caçula de 3 irmãos, né? A diferença entre eu e meu segundo irmão, a irmã no caso, é bastante grande. Então, certamente, eles têm muito mais convivência desse período do desenvolvimento da minha mãe. Mas pelo que eles me contam, pelo que eu ouvi também, a história dela é bastante interessante. Se você me permitir, vou me alongar um pouquinho na resposta. Eu vou precisar que você, neste bloco, só faça assim um plano geral sobre esse assunto. E eu vou dedicar o segundo bloco do programa inteiramente para você se estender à vontade sobre sua mãe. Tá bom. Então, o desenvolvimento dela foi muito complicado, até por causa da época que a gente está falando. Se a gente for falar sobre a data de nascimento dela, esse ano minha mãe estaria completando 100 anos. Então você imagina como era há 80, 90 anos, como que era uma pessoa que com 10 anos tivesse algum fenômeno mediúnico, né? Levariam para a igreja, o padre tentaria exorcizar ou fazer qualquer coisa. Desde a infância ela já demonstrou essa sensibilidade? Desde a mais tenra idade ela já começou a demonstrar essa sensibilidade. E isso foi muito sofrimento para ela, porque realmente as pessoas não aceitavam, né? Muito mais tarde, já aqui em Bauru, porque ela nasceu em Rio de Contas, uma cidade da Bahia, né? Veio para cá com 7 anos de idade e já passando por isso aí. Mais tarde, em Jaú, teve uma pessoa que começou a orientá-la e quando se mudou para Bauru, teve uma pessoa que você certamente conhece, Sebastião Paiva, seu Paiva, que fez, que deu as primeiras orientações sobre a mediunidade para ela. E a partir daí, é história. Eu não sabia desse detalhe e fico muito feliz que você tenha trazido essa revelação. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e a partir do segundo bloco eu quero que você fale à vontade da Dona Alice, porque realmente é uma figura respeitada, conhecida, com requintes assim de mediunidade desconhecidos das pessoas normais como nós, né? E eu vou querer que você se dedique mais a falar da Dona Alice do Centro Espírita Irmã Catarina de Bauru. Não saia daí, nós voltaremos um instantinho para o segundo bloco do nosso programa. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje. Temos a presença de Osmar Silva, que é conhecido, assim, com muita honra, como filho da Dona Alice, lá do Centro Espírita Irmã Catarina. Mas hoje Osmar já tem a sua carreira solo. Ele desenvolveu-se profissionalmente, inclusive no exterior. É diretor do Centro Espírita Irmã Catarina e atualmente está desenvolvendo um trabalho maravilhoso na USE, a União das Sociedades Espíritas de Bauru. Mas eu quero dedicar uma parte, pelo menos, deste bloco, Osmar, para que você fale livremente da Dona Alice. E uma criatura amorosa, agradável, com um carisma extraordinário e com uma sensibilidade mediúnica. Eu não sei os detalhes e você sabe muito bem deles. Fale um pouco mais da sua mãe, Osmar. Então, é uma alegria falar sobre a minha mãe, né? Mas eu voltando um pouquinho o que nós falamos no primeiro bloco, né? Se mudou para São Paulo, vindo da Bahia, lá no comecinho do século passado.
passou por algumas dificuldades no início da sua vida, justamente por ter esses sintomas que se manifestaram muito rapidamente na figura dela. Existia uma personalidade muito maravilhosa que sempre a acompanhou, que é chamada de Mãe Catarina. Como surgiu esse contato com Mãe Catarina? É uma dúvida que eu tenho a vida inteira. Pelo que nós sabemos, Sidney, esse contato não surgiu nessa vida de encarnada dela. É um contato que já vem de outras encarnações e foi uma missão da Mãe Catarina acompanhar a minha mãe. Era o espírito protetor da Dona Alice? Não, esse era o espírito que era o mentor espiritual. O espírito protetor é outro que a gente não conhece, mas esse era o mentor espiritual, tá certo? Esse compromisso que as duas tiveram foi desenvolvido alguma coisa por volta de 1800, 1800 e pouco. Naquele momento foi quando decidiu-se, na espiritualidade, ser fundada em Bauru uma casa espírita. Alguns espíritos aceitaram esse desafio. Mãe Catarina foi um deles. A Dona Alice foi outro desses. Porém, essa mediunidade dela já era muito forte. A espiritualidade resolveu, então, para protegê-la, fazer com que ela nascesse num lugar remoto, uma pessoa negra, analfabeta, né, com todas as desvantagens possíveis, até para poder controlar o eventual orgulho que ela tinha trazido de encarnações anteriores. Isso eu nunca vi nela. Pois é, né? Pois é. Então, aparentemente, funcionou. Veio para Bauru depois de muito tempo e começou a desenvolver a sua mediunidade. No começo, eram sessões na sala, né, com poucas pessoas, onde Mãe Catarina se manifestava, onde existiam sessões de desobsessão, né? Eram coisas assim, benzimentos, né? Algum processo de cura. Eu me lembro, assim, vagamente, de um local muito simples em que ela se situava. E depois surgiu aquele magnífico centro. Pois é. Então, desde que estavam em Bauru, mudaram-se para Bauru em 51, 50, por aí, meus pais. Começou esse trabalho e foi devagarinho, devagarinho, dentro da casa dela, dentro da nossa casa, num quarto, na sala, mas a quantidade de pessoas procurando por consolo, por orientação, só crescia, Sidney, só crescia. Até que chegou um ponto onde não cabia mais, não dava mais para atender dentro da casa. Ela morava naquele endereço mesmo, Rua Rio Grande do Norte? Próximo onde é o centro. Então, como já estava muito, muito desesperadora até a situação, a família não tinha uma vida mais, né? Então, meu pai, seu Sebastião, Dona Alice, minha mãe, resolveram doar parte do terreno da sua casa para a construção do primeiro centro espírita, o primeiro local do centro espírita, que é onde você se recorda que era uma casa bastante modesta, que foi feita com bastante sacrifício, mas foi em 58 inaugurado, então, o Centro Espírita Irmã Catarina. O nome deveria ser Centro Espírita Mãe Catarina, mas por razões até de ordem, vamos chamar de políticas, preferiu se chamar de Irmã Catarina, porque Mãe Catarina poderia dar uma conotação de outro tipo de designação religiosa e tal. Mudou o seu nome para Irmã Catarina, apesar que a entidade sempre foi chamada de Mãe Catarina. Os trabalhos passaram então a ser feitos nesse centro, com horários, né? Mas os horários também não funcionaram e depois de muito pouco tempo a casa também já não comportava mais. Nesse meio tempo, o desenvolvimento da mediunidade dela, ou a educação mediúnica dela, se mostrou uma coisa extraordinária. Então, por exemplo, os espíritos falavam em diversas línguas, tá certo? Os espíritos se comunicavam de todas as maneiras que você pode imaginar, né? Existem várias histórias de pessoas que a gente conhece, que ainda estão vivas, que participaram de sessões que até hoje se emocionam quando veem os fenômenos que apareceram. Ela também trabalhava com a psicografia? Não, ela não trabalhou com psicografia, mas ela trabalhava com a mediunidade psicofônica. E como você disse... Xenoglacia. Isso que eu ia falar. Ela recebia comunicações em outros idiomas? Pois é, a gente via, eu mesmo como criança ainda eu participei disso, espíritos falando com japoneses em japonês, espíritos falando com árabes em árabe, espíritos falando em alemão
com alemão. E a sua mãe não detinha nenhum conhecimento desses idiomas? Até esse meio tempo, minha mãe ainda era iletrada, vamos dizer assim. Ela só foi se alfabetizar mais tarde, né, na década de 70, por aí que ela foi se alfabetizar, tá certo? Então, esses fenômenos todos aconteciam de uma forma muito natural. As pessoas ficavam espantadas com isso. E para mim, eu não via o porquê do espanto, era tão natural, né, porque eu tinha nascido naquele berço ali. Você cresceu acompanhando esse desabrochar da mediunidade dela, porque ela já nasceu uma grande médium. Depois ela apenas exercitou e aperfeiçoou a sua manifestação. Porque, meus amigos, como tudo na vida, para você ficar bom em alguma coisa, você precisa treinar. Não há nenhum medalhista olímpico aí que consiga medalha sem treinar. É a mesma coisa com mediunidade, não é, Sidney? Chico Xavier, até 1931, tinha um calhamaço de papéis que ele psicografou, e Emmanuel falou: olha, meu filho, joga tudo isso fora, que nós vamos começar uma nova vida a partir de agora. Era um treinamento. Era um treinamento. E aconteceu também com ela, e as coisas se desenvolveram dessa maneira. Osmar, nessa época havia sim um certo preconceito com relação tanto ao espiritismo como à mediunidade. As pessoas confundiam muito, e irmãos menos esclarecidos de outras religiões até combatiam esse tipo de prática. Sua mãe sofreu esses preconceitos? E muito. E não só ela, como acho que todos os espíritas da época. Era muito difícil ser espírita na década de 40, 50, 60, 70. Eu me lembro que na década de 70 eu fazia parte da mocidade com Ademar Prividello, com Zanardi, com Segala e outros. A gente fazia campanhas de arrecadação de alimentos, indo às casas, batendo palma e pedindo... Eu participei disso. Eu também. E você deve se lembrar que mais de uma vez chamavam a polícia quando a gente aparecia. Isso. Não era? É. Então você imagina como foi quando ela começou. Entendo. Né? Imagina como foi quando ela começou. Então, teve episódios bastante difíceis, inclusive, de denúncia policial por curanderismo, né, e coisas assim. Mas você vê, Sidney, abrangendo mais do que apenas o caso da minha mãe, na época não havia um acesso a serviços públicos de saúde como nós temos hoje. Não havia um SUS, né? Não havia planos de saúde. Quem tinha condição de fazer uma consulta médica eram muito poucas pessoas, era caro. Então a maior parte de nós que vivemos naquela época, nós nos socorríamos de quem? Das benzedeiras, não é isso? Desse tipo de coisa. Então muitos se salvaram graças aos trabalhos das benzedeiras, dos curandeiros e de outros. Então nós devemos, todos nós espíritas, devemos uma gratidão enorme para essas pioneiras do espiritismo, porque graças a elas que nós conseguimos chegar agora, graças a elas terem sobrevivido às perseguições, graças a elas terem a abnegação de atender a qualquer dia, da hora da noite, que nossos filhos e que nós conseguimos chegar até agora. Não foi diferente com minha mãe. Osmar, eu vou passar para o terceiro bloco, mas eu quero aproveitar o tempo que nos resta para falar um pouco de você ainda. Foi fácil você conviver com todos esses fenômenos mediúnicos da sua mãe? E você aceitou naturalmente tornar-se espírita ou precisou passar por um período assim de adaptação? Sidney, sendo muito sincero com você, não foi fácil. Porque como eu falei para você anteriormente, a família tinha muitas dificuldades. Porque a gente não tinha mãe. A nossa mãe pertencia ao povo, não pertencia a nós. Então, para uma criança, você imagina, né, como era essa carência. Então, durante um bom tempo da minha vida, quando era mais jovem, eu tinha realmente uma certa rebeldia contra o espiritismo e uma revolta contra o que estava acontecendo. Eu imaginei isso, porque você deveria, entre aspas, ficar enciumado, porque a sua mãe era, vamos dizer, dividida com uma série de pessoas. Mas a gente nunca fica desamparado. Então a minha irmã, essa que eu falei para você, a segunda dos filhos dos meus pais, foi a minha mãe. Como é o nome dela? Tempo, Odila. Eu conheci muito a Odila e com muito prazer, uma criatura assim maravilhosa e de muita cultura. Exatamente. Então, se não me engano, ela se formou em odontologia. E ela deu aula na faculdade até se aposentar, né, de pós-graduação, de microbiologia.
Mas quando eu era pequeno, ela foi quem me cuidou. Qual a diferença de idade entre vocês? 8 anos. E mesmo assim ela cuidava de você? Mesmo assim ela cuidou de mim. Além disso, Sidney, uma história interessante também, é que as pessoas que frequentavam a casa para tomar face, isso, aquilo, também me adotaram. Então minha irmã saía de casa para trabalhar, por exemplo, né? Mas existiam aquelas pessoas que cuidavam de mim. Então eu nunca estive desamparado, mas não era cuidado pela minha mãe, e era isso que me deixava um pouco chateado, vamos colocar dessa maneira. E eu queria, no próximo bloco, que você nos dissesse como é que você superou esse, vamos dizer, entre aspas, trauma de, vamos dizer assim, de afastamento. E aí nós vamos falar um pouco mais da sua vida profissional e do seu encaminhamento como orador, diretor, dirigente e agora como presidente da USE. Não saia daí, no próximo bloco, o último do programa de hoje, nós vamos continuar conversando com Osmar Silva. Voltamos já já. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Vocês notaram que o tempo está voando. É assim mesmo. Quando o entrevistado é bom, ele tem coisas para contar, o tempo voa. Osmar, diga para nós agora, só para nós aqui, como é que você superou aquele sentimento de afastamento da sua mãe, porque ela cuidava de todo mundo. E você se sentiu desamparado, Osmar? Durante um certo momento, sim, eu me senti desamparado por ela, né? Pela minha mãe. Mas, Sidney, como eu falei para você, as coisas sempre acontecem como tem que acontecer. Cresci, comecei a fazer parte da mocidade, comecei a estudar o espiritismo, entrei na faculdade, né? Fiz engenharia aqui no que hoje é a Unesp, antigamente era a Fundação Educacional de Bauru, e rapidamente já entrei na IBM e saí de Bauru. Você foi para o exterior? Durante o meu período da IBM. E quando fui para fora de Bauru, que eu morei em Campinas, no Rio de Janeiro, na Bélgica, em São Paulo, em Brasília, quando eu me afastei desse ambiente de Bauru, quando eu me afastei da minha mãe, que eu comecei a entender o que se passava. Aí, amigos, a saudade bateu. Aí eu consegui entender a falta que ela me fazia. Né? Porque agora sim, Sidney, eu consegui entender a missão que ela trouxe para essa vida. Ela cumpriu muito bem a missão dela, inclusive comigo. Então tudo aquilo que eu sentia antes, hoje eu digo para vocês, mimimi. Sabe o que é mimimi? Eu sei. Mas me diga uma coisa, você pelo jeito deve falar vários idiomas, você trabalhou na Bélgica, deve falar pelo menos o francês, imagino que o inglês também. E como é que foi a sua experiência no exterior? Você encontrou a doutrina espírita lá? Nos Estados Unidos, Sidney, eu não encontrei nada. Né? Não encontrei nada. Hoje nós sabemos que em algumas cidades já existe movimento espírita, já existem casas espíritas, graças à quantidade imensa de brasileiros que mudou para lá. Mas há 10, 15, 20, 30 anos eu não consegui encontrar espiritismo nos Estados Unidos. E na Bélgica? Na Bélgica eu encontrei espiritualistas. Não encontrei espíritas. Né? Então, eu tinha alguns amigos brasileiros que nós montamos um pequeno grupo de estudo do Evangelho. Então, durante o tempo que eu fiquei ali, nós tínhamos um encontro semanal para estudar o Evangelho, mas nós não conseguimos agregar ninguém mais, exceto um espanhol, que era espiritualista e participou do nosso grupo também. Tá certo? Mas a gente não conseguiu encontrar outros espíritas, grandes grupos assim.
Mas uma experiência que me marcou muito nesse período da Europa foi a visita que eu fiz ao túmulo de Allan Kardec em Paris, no cemitério de Père-Lachaise. Né? Então, é uma cidade maravilhosa, mas o que mais me marcou foi realmente essa visita ao túmulo dele. Você se tornou orador espírita depois que foi para o exterior, recordando os ensinamentos de sua mãe, ou de moto próprio? Eu me tornei espírita quando eu voltei para Bauru. Desculpa, palestrante espírita, orador, quando eu voltei para Bauru. Até lá, até esse período que eu fiquei fora, muitas décadas na verdade, né, eu não me encontrei em nenhuma casa espírita. Isso é, vamos dizer assim, é mal acostumado. Eu estava mal acostumado com o que eu encontrava aqui em Bauru. Então frequentei muitas casas. Nos meus últimos anos em São Paulo, eu comecei a fazer algumas palestras. E quando eu voltei para Bauru, parece que as coisas desabrocharam. Eu não acredito que eu tenha voltado para Bauru à toa. E eu tenho certeza de que não. Até porque eu nem precisava ter voltado. Mesmo porque, Osmar, eu quero terminar o programa, já estamos quase no final dele. Eu quero que você fale para nós um pouco da USE. Por que você se tornou, de repente, filho da Dona Alice, trabalhador no exterior, trabalhador da IBM, orador espírita e agora dirigindo as sociedades espíritas de Bauru, Osmar? Fala um pouquinho disso. A decisão que eu tomei, Sidney, de me candidatar a presidente da USE, foi porque é o seguinte: ao longo da minha vida profissional, eu, sem falsa modéstia, eu acumulei um bom conhecimento como executivo, como gerente. Eu sei e posso falar de novo sem falsa modéstia, eu sei como administrar, como planejar, como cuidar de pessoas, né? Eu sei também que o movimento espírita precisa de braços e precisa de mentes. Como é que você encontrou o movimento espírita de Bauru? Eu encontrei o movimento espírita de Bauru muito, vou dizer assim, parecido com o que eu tinha deixado. Eu não acreditava, hoje eu penso diferente, mas quando eu cheguei, não me parecia que ele tinha avançado. E eu acho que não avançou mesmo. Uhum. E quais são seus planos? E eu quero que você, desde já, quero convidá-lo para retornar ao nosso programa, para falar somente do movimento espírita. Quais são seus planos diante da USE? Eu acho que a USE tem que se tornar relevante para todas as casas espíritas da nossa região. Nossa região abrange 21 cidades e 32 centros espíritas, Sidney. Uma região bastante grande. Nós temos centros tão grandes quanto Amor e Caridade e tão pequenos quanto casas que têm 10, 20 frequentadores. E todos eles, sem exceção, precisam hoje se preparar primeiro para o pós-pandemia. Segundo, tem que se preparar para o novo mundo que vem aí. A maior parte dos dirigentes são os mesmos dirigentes de décadas. E por quê? Era a missão deles, não tinham para quem passar isso aí. Uma das missões da USE, eu acho que é preparar sucessores, ajudá-los a prepararem novos dirigentes. Outra missão também é para eu promover a integração dessas casas, né? Que hoje cada uma tem sua vida própria. Não tem nada errado com isso, mas eu tenho certeza que juntos nós poderíamos ser mais fortes. Osmar, de quanto tempo será o seu mandato na USE? 3 anos. Eu comecei em abril, então estou lá há menos de 4 meses. Nós estamos no final do programa. Eu quero publicamente agradecer a sua presença aqui e eu quero desde já convidá-lo para retornar para nos falar do trabalho que você já planejou, já realizou e que pretende realizar junto à USE Intermunicipal de Bauru. Nossos microfones e câmeras para suas palavras finais, Osmar. Nossa, eu tenho que dizer, Sidney, que é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de falar para todas as pessoas sobre a história da minha mãe, que é uma história que todo mundo devia conhecer, todos os espíritas que gostam do espiritismo e que querem aprender mais sobre o mistério do espiritismo, mistério é a palavra errada, viu gente? Deveriam conhecer um pouquinho mais da história dela também. Obrigado pela oportunidade, Sidney, de falar um pouquinho da USE. Nós temos tantos planos, tantas coisas que a gente quer colocar em ação. Eu espero ter realmente a oportunidade de falar mais sobre isso, né? E obrigado por falar um pouco de mim, que é, dos 3 que eu citei, o menos importante de todos. Meus amigos, aproveitaram o programa?
Espero que sim. Muito obrigado, um abraço fraterno a cada um de vocês. Muito obrigado, Osmar, pela sua presença. Obrigado você pela sua audiência, pela sua companhia. Nós vamos trazer o Osmar de volta em outra oportunidade para ele nos falar mais do Centro Espírita Irmã Catarina, da sua profissão, do seu trabalho e da USE. É um trabalho assim espinhoso, mas ao mesmo tempo, imagino, gratificante. Ele tem muita coisa para nos dizer e realizar. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um programa Despertar.